Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje o Senhor apresenta diante da sua liturgia um pouco da sua riqueza para nós e nos chama a um sentido vivencial. É fato que poderíamos talvez olhar de modo preciso para cada uma destas leituras, este que é quase uma centralidade diante do Evangelho de São Marcos, essa passagem onde já mostra este caminhar do Senhor para esta segunda etapa, onde o Senhor se revela como Ele é, não só como o Cristo, como o Messias, mas agora mostrando e fazendo caminhar, mostrando que Ele é o Filho de Deus e que Ele cura e que quer resplandecer. É a primeira vez que nosso Senhor para no Evangelho para olhar aquele que pede, que insiste, que confia. Poderíamos talvez só olhar para a primeira leitura e ver aquilo que somos chamados, esse sentido próprio, de sermos como crianças que são conduzidos e devem corresponder ao Senhor, diante daquilo que é próprio. Mas, quando vemos um contexto ao qual a liturgia nos apresenta, vemos este sentido vivencial. Como podemos vivenciar? Como vivenciamos a fé? Em primeiro lugar, estando com Deus. O ato de fé é o ato de sabermos buscar a graça, buscar o Senhor. Não só na igreja, não só em casa, no meu momento de oração, mas no corresponder a Deus e o estar com Deus e em Deus, vivendo para Ele em tudo aquilo que eu faço, seja quando eu acordo, seja quando eu descanso, seja quando eu estou trabalhando, seja quando eu estou rezando. Mas parte fundamental disso se especifica diante daquilo que é próprio, nesta busca da correspondência com Deus, que é o sinal ordinário da graça, que é a vivência sacramental, é o ato de poder ir e me nutrir de Deus. Infelizmente, nós, por vezes, recorremos ao sacramento, mas sem saber. Há tantos que se casam, mas não têm dimensão do que é o matrimônio. Há tantos que vêm à missa, mas nem sequer sabem como estar na missa. Querem estar na missa assistindo, como quem assiste um jogo de televisão, ou melhor, uma propaganda, porque quer que termine logo, porque tem pressa. Há pessoas que vão se confessar e não têm dimensão do que é o sacramento da confissão, nem o como se confessa. É necessário querer, porque aquilo que vemos na primeira leitura é a explicitação daquilo que devemos ser. Somos pedras vivas desta edificação que é a igreja, e sem saber corresponder àquilo que Deus me dá para corresponder e ser esta pedra viva, eu sou mais uma pedra de tropeço. Temos este exemplo, este homem cego de nascença, que estava literalmente largado na cidade dos homens, em meio ao contexto humano, mundano, mas que, reconhecendo a sua necessidade, a sua falta, a sua miséria, busca. Nós temos que buscar.
e ter noção de quem nós somos, do que necessitamos e de como fazê-lo. E o que o Senhor faz? Ele dá atenção e vem a nós diante da nossa necessidade. Ele sabe se voltar para nós quando nós a Ele recorremos. Este recorrer é diante deste sinal, que não é algo externo, mas algo que realiza, que me eleva, que me dá graça, para que eu possa corresponder a Deus diante do que Ele me pede. Se eu não estou com Deus, eu transformo tudo aquilo que eu faço em mundano. Padre, mas eu faço muita coisa para Deus. Eu ajudo na liturgia, e ali, onde acontece a graça. Se você não está em estado de oração, em estado de graça, buscando corresponder, se você não sabe como celebrar a missa diante da sua função, que às vezes não é fazer coisas, então você está no ativismo e transforma o seu estar na missa em algo mundano. Ah, padre, mas eu estou lá na minha pastoral e faço... É algo mundano, algo que deveria ser para Deus, para anunciar a Deus, para levar para Deus, você transforma em algo mundano, porque você não sabe como exercê-lo, você não sabe como corresponder, como estar, você só quer fazer. Quem só faz sem saber quem é, faz o que não deve, e de modo errado, e só leva a afastar, nunca a crescer. Por isso, o Senhor nos chama a estar como este homem, buscando, com insistência, o estar com Deus, pedindo. E vemos aquilo que o Senhor faz, para, se volta e vai àquele que necessita. Mas para isso, eu tenho que me abrir para aprender. Aprender o que são os sacramentos, em primeiro lugar. Ah, padre, eu sei que são 7, tem a confissão, tem o batismo. Saber da boca para fora é muito fácil, só você entrar na internet, o site GPT te responde, e você lê e você se sai, mas é saber para você viver. Não é um conteúdo que você tem que gravar muito mal e porcamente, mas transformar na sua vida. Ver aquilo que esse homem faz, é curado e continua seguindo o Senhor. Não fica ali à toa, não fica ali para se mostrar, não se afasta, mas segue e corresponde. Por isso é necessário sabermos vivenciar e corresponder. E como eu vivo e correspondo? Em primeiro lugar, crendo. Crendo como este creu. Crendo como a primeira leitura, onde São Pedro apresenta em sua carta aquilo que devemos ser, nos exige este ato de fé, sabendo que aqueles sinais que o Senhor deixou à sua igreja são sinais da graça que me transmitem esta graça que o Senhor infunde na minha vida diante daquilo que eu abraço. Diante do batismo, um ato de fé que me faz a mais. O batismo talvez seja um dos sacramentos mais ignorados, porque a gente não sabe a dimensão do que é no batismo. O batismo me faz ser filho de Deus,
E como é que eu vivo? Por vezes como um escravo, só fazendo. Eu não tomo parte, eu não tomo consciência da minha dignidade de filho. Isso é um erro. Não, porque eu não estou à frente disso, eu não estou à frente daquilo. Você não tem que estar à frente de nada, você é filho. E como filho de Deus, você tem que abraçar aquilo que Deus te oferta. Corresponder e aprender aquilo que o Senhor te dá. Como é que estamos fazendo isso? Como é que estamos buscando corresponder diante do nosso modo de vida? Como é que estamos crescendo diante da graça que o Senhor nos derrama? Sabendo que eu sou pertencente a Ele. É isso que o Senhor nos chama. O segundo sacramento que as pessoas acham que é qualquer coisa, que eu tenho certeza, é o que mais faz desestabilizar e crescer o irascível nos padres, que é a unção dos enfermos. Porque só acham que é o sacramento dos 45 do segundo tempo. Padre, vem porque está morrendo. Por que não chamou antes? Não, padre, sabe como é que é, né? Você não tem fé. Um sacramento que é para cura, para preparar para as adversidades, as dores, você acha que é para morrer. Porque você não tem fé. E aí, uma pessoa pode morrer porque você não tem fé. Morrer pela falta do sacramento, porque pode não dar tempo. Morrer diante das vicissitudes, diante dos empecilhos que se colocam. Se a pessoa tem uma necessidade em qualquer estado que possa levar a morte, seja diante da idade avançada, diante de uma doença. Padre, mas uma pessoa não está internada. Não tem que estar internada. A pessoa está em casa, mas tem uma doença grave, chama. Se for necessário, um estado de piora, uma segunda vez. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia que é arriscada, chama, pede o sacramento. Só que a gente não acredita nos sinais da graça de Deus. Isso é falta de fé. Isso é uma mundanização. Isso é ficar cego e não gritar para o Senhor quando Ele passa. O Senhor nos chama a ser diferentes, a crer que eu necessito estar vivo. Só que muita gente prefere ficar morto. Não se confessam uma vez por ano. Tá bom, né, padre? Você fica 11 meses morto e quer ressuscitar uma vez por ano? De vez em nunca? Isso é falta de fé. O Senhor nos chama a ser diferentes e abraçar a graça de Deus, sabendo como eu devo corresponder e entender que estes sinais sacramentais me levam para estar junto com o Senhor. A comunhão não é meramente receber a Eucaristia. A comunhão está em estado de graça e na correspondência com o Senhor, para poder agir como Ele age, transformando a minha vida. Só que quando a gente prefere fazer a nossa vontade,
o que acontece é que a gente mais afasta e a gente não se torna as pedras vivas que o Senhor nos quer, mas somos pedras de tropeço que fazem com que tantos outros se afastem. Aprendamos a ser e a seguir o exemplo deste homem cego, mas que tinha o desejo de ver e seguir o Senhor. E como ele, que possamos gritar para que o Senhor nos cure e assim correspondermos verdadeiramente àquilo que ele nos pede. A Virgem Santíssima é aquela que melhor soube ver, que mais soube corresponder, e como nossa mãe, nos mostra o caminho e nos leva a Cristo, para que ele possa então nos tocar e diante do seu questionar: que queres que eu te faça? Ela nos ajuda a responder: Senhor, que eu veja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.